Olá, pessoal do curso de Ciências Biológicas à Distância. Hoje nós vamos dar continuidade, então, com a unidade 8, que vai estar relacionado com a unidade anterior, porque nós vamos ver os padrões de heranças relacionadas com o sexo. Uma vez a gente visto como que a gente pode ter a determinação do sexo nos organismos, agora nós vamos ver, então, os padrões de heranças que vão ter alguma relação com o sexo do indivíduo. Só recordando, quando a gente tem uma herança autossômica, nós temos tanto machos quanto fêmeas com as mesmas proporções fenotípicas. Sempre nós vamos ter 3:1 no total. Se você separar os machos e fazer a contagem, vai dar 3:1 entre machos e vai dar 3:1 entre fêmeas num padrão de herança de um gene, que seria a primeira lei. E a mesma coisa para a segunda lei. Nós esperaríamos 9:3:3:1 no total, 9:3:3:1 entre os machos e a mesma proporção também entre as fêmeas. Agora, então, quando a gente tem uma certa relação com o sexo, esse padrão, então, de 3:1 que a gente vê, que é independente do sexo numa herança autossômica, que é o que está nesse exemplo, não é encontrado nos tipos de herança que vão ter relação entre o sexo. Então, o primeiro tipo de herança relacionada ao sexo que a gente tem é a herança ligada ao sexo. O que define a herança ligada ao sexo é a herança de genes que vão estar, então, nos cromossomos que estão nos dois sexos, no X ou no Z. Tá? Então, por isso que ela também é chamada de herança ligada ao X, para os genes que estão no X, ou herança ligada ao Z, para os genes que estão no Z. A característica diagnóstica para esse tipo de herança é que as proporções fenotípicas vão ser diferentes entre machos e fêmeas. E o padrão dessa diferença nós vamos ver daqui a pouco. Nós podemos ter, então, um padrão que é relacionado com a herança ligada ao sexo para genes recessivos e um outro padrão para a herança ligada ao sexo relacionado aos genes que são dominantes. Então, a herança ligada ao sexo recessiva, nós vamos ter em organismos diploides, falando do X, se a gente for falar do Z, inverte o sexo em todos os casos, porque a gente sabe que o Z e o X justamente ocorrem em sexos contrários, esses sistemas. Tá? Então, no X, nós vamos ter uma maior incidência em machos, no Z seria uma maior incidência em fêmeas. Não aparece nas fêmeas, ao menos que parentais sejam machos afetados e fêmeas heterozigotas ou afetadas. Raramente aparece em parental macho e descendente macho, a menos que a fêmea parental seja heterozigota portadora. Todas essas características, depois vocês podem tentar montar cruzamentos para ver exatamente como que cada uma dessas características aparecem numa herança desse tipo. Então, um macho afetado não transmite diretamente para os descendentes machos, porque se está no X, ele vai passar para o descendente macho o seu Y, e não o seu X. Um macho afetado transmite o gene para todos os descendentes fêmea, que vão ficar essas portadoras e não afetadas, a não ser que a fêmea, que esse macho esteja cruzando, apresente o mesmo alelo, portanto, aí nós vamos poder ter fêmeas homozigotas. Uma fêmea portadora versus um macho normal vai apresentar 25% de descendentes afetados, que seriam metade dos machos. E os parentes afetados estão sempre ligados por elo feminino. Essa é uma característica que a gente encontra em herança ligada ao sexo recessiva. Isso é, um macho sempre vai passar para uma fêmea que volta numa terceira geração para um macho afetado. Então, exemplo de herança ligada ao sexo recessivo, a clássica é um outro gene relacionado com cor do olho, que é um gene que está no cromossomo X, onde nós temos um alelo selvagem, que determina o olho selvagem vermelho, na drosófila, e o alelo W, que determina o olho branco. Então, se a gente cruzar uma fêmea selvagem com um macho olho branco, veja que agora o macho, como ele tem um X só, ele não é nem homozigoto nem heterozigoto. É o que a gente chama de hemizigoto, que eu já tinha citado na aula anterior. Então, como ele só tem uma cópia, ele é hemizigoto, e como a única cópia que ele tem é a do olho branco, portanto, esse macho apresenta olho branco. A fêmea, para ter olho branco, ela teria que ser homozigota, que é o cruzamento recíproco que nós temos do lado de cá. Então, no cruzamento fêmea selvagem com macho olho branco, nós vamos ter uma F1 100% selvagem, mas veja que a fêmea vai ser heterozigota, enquanto o macho hemizigoto selvagem. Então, o macho passando o gene para a fêmea. Essa F1 selvagem, cruzada entre si para a geração da F2, nós vamos ter, então, 3/4 selvagem para 1/4 branco, e se a gente separar esse total de 3:1 aqui, selvagem para branco, em sexo nós vamos ver que todas as fêmeas vão ser selvagens e os machos vão ser metade selvagem e metade olho branco. Então veja a característica que eu falei anteriormente.
macho afetado, fêmea portadora, macho afetado. No cruzamento recíproco, que aqui era fêmea selvagem com macho olho branco, agora é fêmea olho branco com macho selvagem. E aqui, nesse caso, a gente não tem diferença nas proporções entre machos e fêmeas. Mas veja que o cruzamento recíproco que eu falei agora inicialmente, existe diferença entre machos e fêmeas. Então veja que os cruzamentos recíprocos numa herança ligada ao sexo recessiva apresentam resultados diferentes. Isso a gente não encontra num padrão que não é ligado ao sexo, que é autossômico, que é o que a gente viu até agora. Tem vários exemplos de herança ligada ao sexo recessivo em humanos, eu coloquei algumas aqui, como o daltonismo, que é a mais frequente, que é problemas na visualização verde e vermelho, a hemofilia, que também é razoavelmente frequente em humanos, mas existem várias outras alterações em humanos que apresentam herança ligada ao sexo recessivo. A herança ligada ao sexo dominante tem como características em organismos diploides, considerando o X, maior frequência nas fêmeas do que nos machos, se manifesta em todas as fêmeas descendentes de um macho afetado, já que ele vai passar esse X para as fêmeas da F1, então todas, como é dominante, todas vão apresentar, mesmo sendo heterozigotas. Uma fêmea heterozigota vai ter metade dos descendentes, fêmeas e machos afetados, e uma fêmea não afetada não terá um macho F1 afetado. Então, exemplos de herança ligada ao sexo dominante humanos, nós temos o raquitismo hipofosfatêmico, que é um raquitismo devido à deficiência de fosfato. Nós temos, que causa alterações ósseas. Nós temos a deficiência da enzima ornitina transcarbamilase, que está envolvida no ciclo da ureia. Então, isso leva à elevação de aminoácidos e amônia no soro humano, no sangue. Pode levar a ataques, letargia e coma. A síndrome de Rett, que é uma desordem neurológica de crianças do sexo feminino, compromete funções motoras, intelectuais e psíquicas. A cor escura do esmalte do dente, todas são características dominantes ligadas ao sexo. Um segundo tipo agora, então, saindo da herança ligada ao sexo, que é aquela que vai estar no X ou no Z, é a herança parcialmente ou incompletamente ligada ao sexo, onde então os genes vão estar então, nos segmentos homólogos dos cromossomos X e Y. Porque o X e o Y e o Z e o W se comportam como homólogos. Então eles têm regiões de homologia. Isso é, homologia significa que apresentam genes que estão nos dois cromossomos. Estes genes apresentam uma herança então incompleta ou parcialmente ligada ao sexo. Exemplo é o gene Bob de Drosophila, que leva à produção de cerdas curtas e finas, diminuição de produção de DNA ribossômico e viabilidade que varia, diminuindo a viabilidade dos indivíduos. Então nós temos, como está no X e no Y, eles segregam como se fosse uma meiose normal de primeira lei, mas o problema é que estão em cromossomos sexuais, por isso que é incompleto ou parcialmente ligado ao sexo. Um terceiro tipo é a herança restrita ao sexo. Então são genes que ocorrem somente no Y ou no W. Aí sim, está restrito a um dos sexos. Masculino no Y, feminino no W. No Y ainda, eles podem ser chamados de genes holandricos. Então aqui nós temos vários exemplos, então não ocorrem nas mulheres, não são por elas transmitidos porque só está no Y. Então hipertricose auricular, né, que é a presença de pelos compridos nas orelhas, no pavilhão auditivo. A zigodactilia, que é os dedos médios nascerem unidos. E essa alteração, que é a ictiose itrix gravior, que leva a um processo de queratinização da epiderme, também está presente no cromossomo Y. Um quarto tipo, que agora não está nos cromossomos, porque a gente já passou pela ligada ao sexo, que seria o X e o Z, a restrita ao sexo, que seria no Y e no W, e a parcialmente, que seriam nos dois sexuais, agora são a herança limitada ao sexo são de genes que são autossômicos, mas têm uma relação com o sexo, como a expressão fenotípica ela vai ser determinada pelo sexo do indivíduo. Então, são genes autossômicos presentes nos dois sexos, que dependendo do sexo do indivíduo, nós vamos ter a expressão ou não. Então, por exemplo, para ficar claro, em gado ovino, a gene para formação de chifres só se expressa nos machos. Em gado bovino, o gene para produção de leite. Os machos e fêmeas apresentam gene, mas a expressão é só nas fêmeas, porque só as fêmeas é que produzem leite. Em humanos, gene causador do prolapso do útero. Machos, homens e mulheres apresentam gene, mas só as mulheres é que vão apresentar a expressão do gene, porque os homens não têm útero.
obviamente. Em aves, um gene para aparecimento de penas diferenciadas no pescoço. Então vejam, as galinhas, independente do seu genótipo para essa característica de pena diferenciada no pescoço, elas apresentam plumagem de galinha. A plumagem de galo só vai aparecer no indivíduo que vai ser Hzinho, que é recessivo, nos machos. Então, nós vamos ter a expressão do gene Hzinho somente nos machos ZZ. Nas fêmeas, independente do genótipo, apresenta plumagem de galinha. Um quinto tipo é a herança influenciada pelo sexo, onde nós temos, então, uma herança autossômica, então, novamente, genes que estão nos autossomos, mas que a dominância e a recessividade é influenciado pelo sexo. Então, ao contrário da herança limitada ao sexo, que ou um ou outro sexo que apresenta, nessa, os dois podem apresentar, mas é dominante num sexo e recessivo no outro. Então, exemplo, nós temos exemplo em humanos de características que são dominantes nos homens e recessivo nas mulheres. Nós temos a gota, que é o acúmulo de ácido úrico, o lábio leporino e a calvície padrão. Aqui o exemplo da calvície, para ficar claro. Então nós temos um alelo B1 que causa calvície tanto em homens quanto em mulheres. Essa é a calvície padrão. Existem vários tipos de calvície. Na calvície padrão nós temos um alelo B1 que causa calvície nos dois sexos e o alelo B2 que não causa a calvície nos dois sexos. O indivíduo heterozigoto, o alelo para calvície ele é dominante nos homens, mas é recessivo nas mulheres. Então a calvície aparece nos homens, mas não aparece nas mulheres no indivíduo heterozigoto. Isso é característica influenciada pelo sexo, então. Não se esqueçam de consultar os livros para buscar mais informações a respeito desse assunto e também entrem em contato com seus tutores para tirar algumas dúvidas. Bons estudos!